Só me avisa quando for pra eu saber. Se deu certo. Deixa eu ver, gente. Pera aí que eu preciso confirmar se isso aqui tá gravando, pelo amor de Deus. E aí, Gabi? Pode ir, irmão? Pode sim. Boa tarde pra todo mundo aí. Boa tarde. Começou, né? Acho que agora vai. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começando, né, nossa oficina. Conversa, bate-papo, acho que tudo menos aula, assim. Eu não quis colocar a palavra aula, que eu acho que já é demais, né? Imagina. Vou só organizar aqui pra gente começar. Só falando, né, pessoal, que essa oficina ela está sendo realizada, né, graças a um edital, né, da Lei Aldir Blanc. Então, graças, né, a esse edital a gente está conseguindo realizar essa oficina. Tantos artistas tão, né, puderam se manter aí durante um tempo. A gente sabe, né, que esse momento da pandemia está complexo. Então, né, agradecer a Prefeitura de Franca, Aldir Blanc, né, Governo Federal e a FEAC, né, Fundação do Esporte, Arte e Cultura. Então, bora começar. Vocês estão animados, gente? Espero que sim. Eu espero que a gente consiga fazer uma troca, né, na verdade. Acho que é esse o momento, assim, eu tento colocar isso pra gente conseguir compartilhar, né, conhecimentos, informações, fazer pontes, né, tem uma galera, nem todo mundo é de Franca, tem uma galera de fora também, então conhecer gente nova, e é isso, assim, tô muito empolgada, então que a gente possa trocar. Vocês podem me interromper aí se tiver algo a acrescentar. Eu vou pedir para vocês deixarem as câmeras, por enquanto, desligadas, né? Um amigo meu me deu esse salve de que às vezes trava, né? Sobrecarrega muito o Meet. Então, se vocês puderem deixar a câmera desligada por um tempo, no fim a gente retoma, pra gente trocar mais ideia e tudo mais. Aí, vocês ligam a câmera, a gente fica mais à vontade, tá? Só pro trem não travar aqui. Bom, pessoal, meu nome é Gabriela Sampaio, né? Pra quem não me conhece, alguns conhecem como Gabiê. Sou atriz, uma produtora cultural aí, né? Aspirante, historiadora, ativista, né? A gente nunca para, então sou conselheira pelo Conselho da Comunidade Negra de Franca, sou integrante do coletivo As Pretas, né? E por último, não menos importante, faço parte do grupo Corpo Negro de Teatro. Acho que tem uma galera aí que é um grupo aqui de Franca, né? Um grupo preto que se propõe a fazer teatro aí nessa cidade complexa. Vamos falar assim, porque tá gravando. Mas então é isso, assim, estamos aí resistindo, né, no dia a dia e trazendo Abdias como inspiração, né? Essa troca, essa oficina, galera, ela vai ser uma introdução ao tema, né? Abdias do Nascimento, Teatro Experimental do Negro. A gente não tem nem como se aprofundar muito devido ao tempo e considerando também que algumas pessoas nunca nem ouviram falar de Abdias e estão aqui, né? Então a gente parte do zero mesmo. Às vezes quem conhece mais a fundo pode ter algumas coisas repetitivas, mas eu acho que é isso, assim, a gente se propôs a falar e quanto mais a gente repete um negócio, mais ele entra na nossa cabeça, né? Então vamos falar dele nesse sentido. Eu gosto de pontuar também que, assim como Abdias, eu não sou a melhor pessoa da academia, não sou a pessoa que flerta tanto com a academia assim, né? Embora
aqui eu esteja compartilhando parte de uma pesquisa, né, da minha conclusão de curso, do artigo que eu fiz como conclusão de curso do curso de História, que eu pesquiso Abdias, Teatro Experimental do Negro, e eu analiso uma peça específica, né, que é Sortilégio 2, uma peça que nem chegou a ser encenada. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente também, tá? Então é isso, a gente vai partir do zero, né? Espero que, às vezes eu embalo e falo rápido demais, então vocês me dão um toque aí, né? Por que que eu propus essa oficina? Primeiro que sendo de Franca, né, conhecendo Abdias, demorando ter esse contato com Abdias, porque eu só tenho esse contato assim, com 18 anos, se eu não me engano, agora eu tenho 24. Mas um contato tardio, né? E aí meu questionamento quando eu propus a oficina foi por que a gente não estuda Abdias Nascimento, né? Porque ele é tão pouco falado. A gente tem aqui, né, a Casa da Cultura, que foi nomeada depois de muita luta com o nome do Abdias, mas isso não é aprofundado, poucas pessoas sabem sobre isso aqui na cidade. A gente pode levar também para um panorama nacional, né? Mas estou falando aqui mais do que a gente vê no dia a dia mesmo, que poucos conhecem o Abdias. Então, por que que ele é tão pouco estudado? A gente não tem contato com Abdias no ensino fundamental, médio, fiz História, bacharelado, licenciatura, nunca me falaram sobre Abdias do Nascimento. No curso de teatro, né, aqui que eu faço, do técnico, a gente está tendo contato com Abdias depois de um tempo, né, graças a Natália Fernandes, que está aqui, por aqui, Surya foi minha irmã, mas que também a gente não tem muito tempo para aprofundar, mas pelo menos existe, o Abdias é citado, né, a gente passa desse contato, mas também tardio, né. Então eu propus a oficina por isso, porque a gente não tá falando sobre Abdias, sabe, porque a cidade não tá pulsando, porque o Brasil não tá pulsando uma figura tão importante para o movimento negro, né. Então é isso, essa é a minha inquietação e vamos falar sobre ele, né, gente. Já falei da câmera offline. Bora lá. Se der algum problema no áudio aí, vocês me falam, tá? Porque aqui a gente faz tudo. Tá na gravação, tá no slide, tá no rascunho aqui. Vou apresentar a tela, aí vocês me falam se tá dando pra ver. Tá todo mundo vendo? Se vocês puderem me falar aí no chat. Tá de boa, tá suave. Aqui chegou, tá tudo bem. Valeu. Bom, então a gente vai falar sobre o famoso, importantíssimo Abdias Nascimento, né? Esse tópico eu coloco também na minha pesquisa como um francano na cena carioca, né? Pra puxar mesmo, né, essa origem do Abdias em Franca, e por conta dessa criação do teatro experimental, né, ser criado no Rio de Janeiro, que a gente vai falar mais um pouquinho. Bom, esse é Abdias Nascimento, né, ele nasceu em 1914 e faleceu em 2011, foi um poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, ativista pan-africanista, fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. O Abdias ele foi professor emérito na Universidade do Estado de Nova York e foi deputado federal, também senador da República e secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, né, gente, muita coisa, né? Aqui é um breve resumo, porque nesse tempo de vida, Abdias foi muito ativo. Não é pouco tempo não, viu, gente? 97 anos aí de muita atividade, né? Deixa eu passar aqui. Bom, vamos falar sobre um pouquinho da trajetória do Abdias, né? Vocês estão vendo aí, eu coloquei uma foto de Franca, lá em 1930, na estação. E Abdias nasceu em 1914, gente. Então, assim, eu até brinco que era tudo mato mesmo, né? Franca como cidade do interior, sem asfalto, enfim. Outra coisa do que a gente vê por agora, né? O Abdias, ele nasce aqui no dia 14 de março, né? Tá aí, qual é a data de nascimento do Abdias, dessa oficina. Ele é filho do sapateiro e músico José Ferreira Nascimento e da mãe dele, que é doceira, Dona Georgina, ela chamava, tá? Todo mundo conhecia como Josina. E os pais do Abdias, deixa eu passar aqui pra vocês verem a foto enquanto isso.
Aqui, ó, Dona Georgina e Seu José. Abdias aqui com 4 anos. Os pais dele eram católicos, né, devotos. A mãe dele, ele disse que dava uma simpatizada com o kardecismo, né, com o espiritismo. Esse casal, ele teve 6 filhos, 6 meninos e uma menina, né. O Abdias é o segundo de 7 filhos. E eles, né, vieram, né, numa família muito pobre. O Abdias fala que era neto de negros escravizados, né. Aí embaixo a gente pode ver na foto a dona Ismênia, a avó de Abdias, né, que a gente tem esse registro aí, achei super massa encontrar. E aqui pra quem mora em Franca, gente, o Abdias morou ali no bairro da Cidade Nova, que é próximo à Padaria Estrela, ali pro lado da rodoviária, né. E ele cita, né, em algumas entrevistas que ele frequentava uma comunidade negra que chamava Engenho Queimado, próximo à fronteira zona norte da cidade. Aí eu fui ver onde que era esse Engenho Queimado. A galera chama até hoje, né, de Engenho Queimado, é ali saindo da Vila São Sebastião, né, no fim da São Sebastião. E aí a gente pensa nesse nascimento do Abdias 26 anos após a escravidão, né, então é pouquíssimo tempo, a gente vive tudo praticamente que o Abdias viveu, mas 26 anos após a abolição ele teve que lidar com outros tipos de dificuldades, né. O Abdias, quando ele era criança, vocês estão vendo ele aí pequenininho, ele frequentava muitas fazendas, né? Porque a mãe dele, além de doceira, ela era ama de leite. Então ela levava ele junto para o trabalho. E eu coloquei uma citação, vou botar aqui, do Abdias, né? Que ele fala aqui: a gente vivia aquele momento de substituição da mão de obra negra escravizada por trabalhadores brancos, imigrantes europeus. Na verdade, para o negro pouco mudou com o fim da escravatura, né? Então é essa observação do Abdias que ele faz, porque naquele momento, né, pouco tempo após a abolição, a gente tem o período de embranquecimento do país mesmo, né? Então é um projeto político, inclusive financiado pelo Estado, que rolou, onde eles, ao invés de pagar aquelas pessoas negras escravizadas que saíram com uma mão na frente e outra atrás, pagar essa mão de obra, não, o país está muito preto, vamos embranquecer isso aí para o país se mostrar desenvolvido para fora, né? Então o que eles fazem? Começa a trazer, né, imigrantes, principalmente italianos, para realizar essa famosa mestiçagem, né? Que muitas vezes veio através do estupro das nossas antepassadas, né? Mas a gente fala sobre esse momento de miscigenação, como essa teoria do embranquecimento, que o país só ia evoluir a partir do momento que estivesse mais branco, né? Porque a população estava muito preta. E essa teoria, se a gente pensar, ela vem até os dias de hoje, né? Porque a gente tem, a maior parte da população do país é preta, e ainda assim a gente se esbarra com tantos problemas e tantos negacionismos, né, sobre isso. Deixa eu ver aqui. Bom, o que o Abdias também cita em entrevista, e galera, é importante eu dizer aqui que, tipo, pra mim, falar sobre Abdias, eu não coloco o nome dele assim, né, só Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro, porque muitas vezes eu encontro alguns registros que não falam sobre a vida dele, né, e eu acho que esse é um ponto importante pra gente humanizar, pra gente trazer essa origem e saber como chegou no Teatro Experimental do Negro, né, que tem toda uma trajetória. Então aqui a gente vai falar sobre a vida pessoal dele mesmo, tá? Bom, o contato do Abdias, né, com as pessoas negras na fazenda que ele visitava fez ele perceber muito cedo que aquelas pessoas que ele via eram filhos, eram netos de ex-escravizados, né? E pessoas que se limitavam a trabalhos domésticos, que não sabiam das suas origens e que mesmo não sendo chamados de escravos, né, aquela velha estrutura escravocrata, ela se mantinha ali. Então, ainda em Franca, ele cita alguns momentos, ele diz que sempre sentiu esse racismo, seja na hora da escola, né, a mãe dele sempre incentivou ele muito nos estudos, mas ele fala que na escola mesmo ele sentia que ele não era escolhido para recitar poesia, né, mas que o despertar racial dele, que ele entende como algo racista, né, quando era criança, foi que tinha um vizinho dele, ele fala que chamava Felisbino, que era órfão de pai e mãe, então ele vivia basicamente, né, da caridade daquelas pessoas que viviam naquela época, então ele passava de casa em casa.
E aí um dia eles estavam voltando da escola com a mãe dele e ele viu uma mulher branca, né? Surrando, batendo no Felisbino. E aí a mãe dele, que estava sempre calma, saiu daquele estado dela, né? De calmaria e foi intervir nessa situação. E outro momento também que ele fala, que é um episódio importante, é porque assim, o Abdias, gente, quando criança, né? Ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. Então ele teve vários, entre aspas, trabalhos assim, né, de limpar consultórios médicos, ajudar aqui, ajudar ali. Esse episódio aqui, ó, vou colocar pra vocês. Peraí. Vou compartilhar esta guia. Exposto a novas formas de discriminação. Um fazendeiro que queria me contratar como guarda-livros da fazenda dele, mandou me buscar no caminhão que era o veículo de carregar animais. Então eu me recusei a entrar naquele veículo. Não quis entrar e dispensei o emprego para muito desgosto dos meus pais, que, coitados, eles não tinham alcance do que eu estava fazendo. Eles pensavam simplesmente que eu estava, por orgulho, eu estava dispensando um emprego que para a família ia ser muito bom. Dali eu não me contentei, né? E comecei a pensar em sair de Franca. Com 16 anos e sem recursos, Abdias se alista como voluntário no Exército para conseguir uma passagem para São Paulo. Lá vive como soldado nas agitações políticas de 1930 e do lado paulista a Revolução de 32. Na Revolução Constitucionalista, apesar dos lados opostos, faz amizade com o carioca Rodrigues Alves. Eles viveriam grandes lutas e grandes histórias, enfrentando juntos a vida e o racismo daquela sociedade, como o caso da Boate. Deu pra ouvir, galera? Já vou testar esse primeiro vídeo, porque depois vem outros, aí eu fiquei preocupada se estava dando pra ouvir. Deu. Beleza. Tá de boa aí? Bom, então, pessoal, a gente volta aqui, né? Antes de eu voltar para essa história, né, do militarismo, do Abdias, a gente finaliza a história dele em Franca. Então, o Abdias, ele se forma com 15 anos em contabilidade no Instituto Francano de Ensino. Quem é daqui já deve ter ouvido falar, né, no Ateneu Francano. E no mesmo ano ele se alista para o Exército, né? Então ele fala nessa entrevista que ele já estava querendo sair de Franca e naquele momento sem oportunidades, ele achou esse caminho, né? Ele achou um encaminhamento para o Exército. Deixa eu passar aqui. Ó, aqui nessa foto aqui é quando ele se formou em contabilidade no Ateneu. Esse aqui é o Abdias, ó. A foto não tá muito nítida, mas dá pra ver um pouquinho, ele bem novinho, né, antes de se alistar. E ele fala, né, saí de Franca, me alistando no Exército, e era maneira de ir à capital e começar uma vida nova. Minha mãe era amiga de muitas pessoas de influência na cidade, fregueses dos doces que ela fazia ou clientes dos seus tratamentos. Um deles, o então secretário da prefeitura, Antônio Constantino, me deu um encaminhamento e fui a São Paulo para ser soldado. Então aqui vocês veem uma foto dele na juventude, né? Assim que ele se alista, com 16 anos, super novo, foi para outra cidade, né? Aparentemente o único soldado negro mesmo. Bom, agora a gente vai aqui, né, fazer um resumão da vida militar do Abdias, porque ele fica no Exército até 36, né? Mas o que acontece? Aqui, em 1930, o Abdias ele se muda para São Paulo
né, ele se alista como voluntário no exército, ele vai ficar em Osasco e ele participa da Revolução de 30, né, que foi um golpe de Estado que tirou o presidente Washington Luiz, impediu a posse do Júlio Prestes, né, porque estava rolando aquela oligarquia política do café com leite, e, né, devido a... eles diziam que era fraude eleitoral, né, então precisava tirar a galera aí. Nesse mesmo ano, numa entrevista ele também fala que ele perde a mãe, né, a dona Josina falece em 30, e ele retorna a Franca, né, pro funeral. Aí em 31 eu coloquei que ele conhece a Frente Negra Brasileira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é uma foto da Frente Negra Brasileira, uma parte, né, porque era muita gente. Se eu não me engano, 6 mil só em São Paulo, né, e tinha em outros estados também. E a Frente Negra, ela foi um movimento negro, fundado em 31, e que lutava contra o racismo, né, e foi reconhecido, inclusive, como partido político em 36, mas ficou como partido político só durante um ano, né, porque se instaura o Estado Novo. Aí vocês estão vendo 32, Abdias continua como militar na Revolução Constitucionalista de 32, né, que tinha como objetivo derrubar o governo do Getúlio, e ele fica até 1936, quando ele é expulso. Vamos falar afastado, tá, gente? Mas vocês entenderam, né? Eu vou passar aqui um vídeo que ele explica por que isso aconteceu. Então, tá bom aí? Tá. Um dia nós queríamos entrar no baile e não deixou, o porteiro não deixou. Aquilo para nós foi uma bofetada. E aos bofetões nós saímos com o sujeito. Aos bofetões e pá, tiramos o cinturão e coisa, você precisa dar uma surra de coisa para aprender. Porque nós éramos cabos, eu e ele também era cabo. Porque nós estávamos de roupa paisana, nós éramos cabos. Vinha descendo o delegado de ordem política e social, Dr. Egas Botelho. Dr. Egas Botelho viu aquele meu funfumo lá e entrou também, mas entrou do lado errado, né? Entrou do lado dos discriminadores, né? Entrou na correia também. Entrou na correia. A um certo momento a pancadaria cessou, nós demos o fora rápido. Uma certa manhã nós estávamos dormindo quando chegou uma parada policial. O negócio parecia era uma revolução, eram dois neguinhos lá. Dois negros estavam lá dormindo, fomos presos. Uma pancadaria que você imagina. Nós fomos baixados à força. Quando o senhor... Cadê? Tem que ativar o microfone, né? Esqueci. Bom, então é isso, galera. Eles passam por esse processo, né? O Abdias e o Rodrigues Alves são afastados do exército. E não é só essa confusão que eles se envolveram, não. Eles se envolveram em várias, né? E com razão, assim, em bares, barbearias, que não atendiam negros ou que pediam para entrar pela porta dos fundos, né? Eles sempre entravam nesse embate. Então eles são afastados, né? A gente não fala expulso porque eles ainda eram muito jovens, né, naquela época. Mas eles são afastados do exército, são torturados, né? Não sei se deu para ouvir bem o áudio dessa entrevista, mas é isso que ele explica, né? Ao invés do diretor do DOPS defender eles, né? O direito constitucional, vamos falar assim, foi contra eles e os afastaram do exército, né? Depois disso, o Abdias, ele se muda para o Rio de Janeiro e ele vai morar lá no Morro da Mangueira. A partir de 37, ele já começa a se posicionar cada vez mais ativamente. Então ele se posiciona contra o Estado Novo, vai morar em Duque de Caxias
E nesse momento ele se aproxima das religiões de matriz africana, né? Mas ele conhece o candomblé. E eu gosto muito de trazer essa parte do candomblé, né, pro Abdias, porque tudo que envolve Abdias, a partir desse momento, ele traz a orixalidade com muito respeito, e não tem medo de falar, né, pra época. E aí tem um depoimento aqui, que eu vou compartilhar com vocês, sobre isso. Tô gastando tempo nisso aqui. Ele tinha uma relação muito estreita com os orixás, coisa que a gente guardava debaixo de 7 capas e ele verbalizava. Ele tratava Exu como se fosse um grande companheiro que abre os caminhos. Hoje eu compreendo isso, mas naquela ocasião, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, talvez eu não entendesse como ele tinha uma integração muito grande com a sua ancestralidade, com a sua origem, com a sua história. Então, Exu para ele era algo que me chocava naquela ocasião e que hoje eu entendo com a maior facilidade do mundo, porque Exu é um orixá como outro qualquer, mas que ele vai na frente abrindo os caminhos, que é ele que é o orixá responsável pelo movimento, pela mudança, pela mutação. Então, qualquer coisa que ele começava, qualquer discurso, ele fazia uma louvação a Exu. Então é isso, gente. Tudo que o Abdias fez depois desse tempo, né, quando ele conhece o candomblé, ele vai mergulhando cada vez mais. Ele sempre traz os orixás, né, Xangô, que era pai de cabeça dele. Então ele traz isso com muita importância e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Então o Abdias, ele se muda pro Rio de Janeiro, né, tem esse contato, vai estreitando laços, né, com a cultura africana. E ele estuda na UERJ, né, na Universidade do Rio de Janeiro, bacharelado em Ciências Econômicas. Então, sim, Abdias gostava de economia, ele fez contabilidade, fez Ciências Econômicas. É um negócio que surpreende, né, gente? Ele atua como repórter no jornal O Povo. E nesse mesmo ano, para finalizar o ano com chave de ouro, ele é preso com um grupo de estudantes, entregando panfleto contra a permanência de uns navios norte-americanos na Baía de Guanabara. Então ele, entregando o panfleto, ele é preso, né, no momento de repressão, e é libertado, né, só em abril do outro ano de 38. Mas aí ele conclui o curso de Ciências Econômicas e aí ele vai viver em Campinas. Fica um ano lá em Campinas. Aqui eu coloquei o grupo Santa Irmandade, né? Que eu coloquei caos, confusão e encontro, porque depois de todo esse caos e confusão na vida do Abdias, ele se encontra com esse grupo, que é esse grupo aqui da foto. Então, em 39 ele volta, né, para o Rio de Janeiro e ele começa a participar do universo cultural carioca e artístico, né, esse universo cultural artístico. Ele conhece os poetas argentinos, o Efraim, o Juan, o Godofredo. E juntos eles passam a dividir um quarto, né, numa pensão, e eles fundam o Santa Irmandade de la Orquídea, que são esses da foto, né? E esse grupo, ele viaja para o norte do país, começa a fazer várias viagens, eles se apresentam como periodistas, como jornalistas estrangeiros em viagem pela América Latina, e eles vão para alguns países. E por que esse encontro é tão importante? Abdias, ele cita muito o Santa Irmandade, que foi um momento que ele fala que ele se encontra, né? Mas principalmente, eu até coloquei no slide, esse grupo ele tem uma conexão com o Teatro Experimental do Negro, porque em uma viagem, né, para Lima, capital do Peru, eles assistem à encenação da peça Imperador Jones, que foi escrita em 1920 por Eugênio Nil. E esse texto ele aborda a questão racial, né? E essa montagem pelo grupo argentino, o personagem foi representado por um ator branco pintado de preto. E o Abdias assiste isso, né, que é o que a gente conhece como blackface. E o Abdias assiste isso em Lima, no Peru, se revolta e ele fala que quando ele voltasse para o Brasil, ele criaria um teatro para negros, né? Então é um pontapé, um impulso inicial. E aí depois o Abdias ainda fica estudando teatro, né, vai para Buenos Aires,
consegue uma bolsa de estudos na Faculdade de Economia de lá e continua estudando teatro. Aí o que acontece? Depois desse um ano ele volta para o Brasil, né? Naquela instiga de criar um teatro para negros. Acontece que o Abdias é preso no Carandiru devido àquelas confusões anteriores, foi para julgamento, ele é condenado e vai para o Carandiru. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Já vou passar um vídeo para vocês verem. Então ele é preso no Carandiru, né? Lá ele edita um jornal, começa a escrever num jornal e passa a dirigir o que ele chama de teatro do sentenciado. Então lá ele não fica parado não, ele vai, cria esse grupo teatral, composto exclusivamente por detentos, né? E eu acho isso muito legal, porque onde o Abdias está, ele se preocupa muito com esse lado artístico, com esse lado social de cada ator, sabe, de cada integrante. E ele proporciona que as pessoas se sintam competentes e principalmente visíveis através de teatro, né? Então ele valoriza essas, entre aspas, minorias, né? Porque não são minorias, mas ele faz essas pessoas se sentirem visíveis, né? Terem voz e serem ouvidas. Então isso é muito importante. Em tudo que o Abdias faz, assim, ele coloca isso. O Abdias ele sai da prisão em 1944 e aí sim, em 44, ele vem criar o Teatro Experimental do Negro, né? E eu coloquei aqui como movimento artístico e de luta antirracista, né? Esse é um tópico também do meu artigo, porque ele não se resume a nada, assim. O Abdias tem muito isso, de unir as coisas, né? E tem um vídeo aqui, deixa eu ir fechando as abas para não sobrecarregar o processo. Acho que foi. Vou só mutar meu mic. Em 13 de outubro de 1944, um grupo de jovens juntou-se a Abdias do Nascimento e Aguinaldo Camargo para criar o Teatro Experimental do Negro. Conhecido pela sigla TEN, ele defendia os direitos à cultura e à identidade do negro brasileiro. As ações do Teatro Experimental do Negro realçavam a profunda dimensão política da arte e estética ao lutar contra a discriminação racial e de cor. O TEM nasceu das lutas anteriores de Abdias do Nascimento contra o racismo e de sua aventura pela América do Sul com os poetas da Santa Irmandade Orquídea. No Teatro Municipal de Lima, no Peru, eles assistiram à peça O Imperador Jones, protagonizado por um ator branco pintado de preto. Ali mesmo, Abdias do Nascimento resolveu fundar um teatro negro para lutar contra o racismo. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e passaria para o outro, porque realmente, desse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes. Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda, aqueles criminosos
perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Nós fizemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso, mas me lembro do juiz, que mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. Ao sair da prisão, Abdias levou seu projeto de teatro negro ao Rio de Janeiro. Composto de pessoas de origem humilde, o TEM teve como primeira tarefa a alfabetização e formação cultural dos seus atores. Muito mais que um grupo de encenação teatral, era um espaço de conscientização e tomada de posição política, de luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. Bom, gente, muito massa, né, ver ele falando dessa criação do TEM, né? Tem tanto pra gente falar. Pra gente retomar um pouco essa história, né, de como o TEM se forma e qual a importância naquele momento, né, a gente volta um pouquinho no contexto histórico, né? Deixa eu passar aqui. Nesse contexto histórico do TEM. Então, naquele momento, em 44, que é quando é criado, né, o Teatro Experimental é criado em 13 de outubro de 44, no Rio de Janeiro. A conjuntura política brasileira ela passava por várias crises devido ao Estado Novo chegando ao fim, com a Segunda Guerra Mundial em curso, né, o Brasil assumia aquela posição de enaltecimento da miscigenação como um bom resultado da convivência racial, né. Então, nesse momento, aquelas expressões culturais, né, assim, de capoeira, samba, nossa culinária, outros ritmos, enfim, que eram colocados antes como inferiores, né, por serem vindas de pessoas pretas, né, naquele momento elas se tornavam patrimônios nacionais. Então, o Abdias ele sempre coloca que, mesmo com essa valorização da estética negra, né, que caminhava junto com o discurso de harmonia racial, de democracia racial, o discurso ainda era, o racismo ainda era muito presente nos setores da sociedade. Outra coisa que ele fala também é que essa estética negra, ela é valorizada, mas o sujeito negro em si não era. Sendo nos palcos, fora deles, né, os estereótipos se mantinham. E aí, dentro desses estereótipos, eu anotei, ele fala do negro submisso, né, nas peças, ou considerado bonzinho demais, né? O negro cruel, que mantinha a sexualidade como centro. Então, esse lance da hipersexualização e muitas vezes o negro como estuprador. E essa posição do negro estuprador a gente pode ver bastante no cinema, né, norte-americano e nas peças também, né? Isso também está ligado ao teatro. O africano, né, estereotipado, ligado à feitiçaria, às ações rudes, o que era feio fisicamente, ou crioulo mestiço, colocado como malandro, enganador, né, quem nunca viu também. O mulato livre, vaidoso, as mulatas, tá, gente, aqui entre aspas, né, que esse termo ruim, mas bem comum, principalmente na época, né. As mulatas crioulas sempre muito hipersexualizadas, sempre ligadas ao prazer carnal, né? Então ele fala isso, que o negro ele não cabia num papel de um ser comum, né? Capaz de viver, capaz de amar, de vencer, de se decepcionar, porque esses lugares já estavam previamente destinados por esses autores e diretores. E é uma crítica que a gente pode fazer nos dias de hoje também, né? Porque por mais que alguns estereótipos eles já não existem, esses tão, como que eu vou falar, explícitos, né? Quais os lugares na TV que a gente vê as pessoas vivendo histórias comuns, né? Quais dramaturgias a gente vê o negro, até nos dias de hoje, vivendo histórias comuns? Não, ele tem que ser a advogada negra, ela não pode ser só advogada. Então tem sempre essa marcação e ainda cai nesses lugares de estereótipos, né? E para quem tá no teatro também sabe que não é fácil, né? Por isso que a gente depende da gente mesmo, para criar as nossas narrativas, para nos colocar enquanto protagonistas, e é isso que o Abdias viu e incentivou, né?
Bom, os objetivos do Teatro Experimental do Negro. Esses objetivos foi o Abdias mesmo que escreveu. Aqui essa foto é de uma peça que se chama O Filho Pródigo. Bom, os objetivos, né, segundo Abdias: resgatar os valores da cultura africana preconceituosamente marginalizados à mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante. Através de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, tentar educar a classe dominante branca, recuperando-a da perversão etnocentristas de se autoconsiderar superiormente europeia, cristã, branca, latina e ocidental. Erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado de preto, norma tradicional quando o personagem negro exigia qualidade dramática do intérprete. E olha que pesado, né? Porque você reproduzir estereótipos não é que você não estava nunca lá, você até podia estar, mas quando aquele personagem exige uma qualidade dramática, né? Quando vai representar um clássico, qualquer outra coisa do tipo, aí você tem que pintar o ator branco de preto. Tornar impossível o costume de usar o ator negro em papéis grotescos, igual eu falei agora há pouco, ou estereotipados, como moleques levando os cascudos, carregando bandejas, mulheres negras lavando roupa, esfregando o chão, mulatinhas se quebrando. Ele coloca domesticados pais joões e lacrimogêneas mães pretas, né? Que é o que se coloca, né? As pessoas racistas. Um exemplo aí é Sítio do Capão Amarelo, né? Tio Bernabé, a gente tem a Tia Anastácia, né? Sempre nesse lugar de cuidado, sempre bonzinho. E aqui por último, desmascarar como inautênticas e absolutamente inúteis a pseudocientífica literatura que focalizava o negro, salvo raríssimas exceções como exercício esteticista ou diversionista. Eram ensaios apenas acadêmicos, puramente descritivos, tratando de história, etnografia, antropologia, sociologia, psiquiatria. Só que esses interesses mostrados ali ficavam tão distantes da realidade, né, dos problemas que realmente estavam emergindo daquela sociedade. Era tudo, como que a Emicida fala, né, é o tema da faculdade que você não põe os pés, assim, fica muito dentro da bolha e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Dentro desses objetivos, gente, assim, a gente acaba voltando mesmo, mas era isso. O TEM, ele não vem só com Abdias, né? Tem Aguinaldo Camargo, tem Guti de Souza, Léa Garcia, que são nomes conhecidos, né? Então ele vem com vários colaboradores. Mas o objetivo era tornar o negro protagonista da própria história, produzir peças, né, com elencos negros, dialogar com a produção intelectual da época. E isso é muito importante, né? Esse diálogo com jornalistas também, dramaturgos, né? E, além disso, criar uma rede de apoio e de estudo para aqueles que não eram atores porque não tiveram oportunidades. Então, o Abdias, ele teve essa consciência. O que adianta eu buscar atores pretos, sendo que eu sei que esses atores e essas atrizes não estão tendo oportunidade. Então, ele vai buscar, né, domésticas, operários, pessoas de terreiros, esses lugares, vamos falar assim, subalternos diante daquela sociedade, né, pós-abolição. Então tem essa missão artística, social, de além de facilitar o acesso aos palcos, né, inserir os negros nos outros lugares da sociedade. Outra coisa que o Abdias fala também é que a cena desse teatro nacional, né, vivia uma reprodução muito das marcações portuguesas, né, então assim, produções que não vão refletir, né, exatamente o que o povo preto brasileiro estava vivendo, né, ou nossa estética, nossos valores, nossas tradições, né. Então era isso, o negro sem ser representado na literatura dramática. Segundo Abdias, né, por buscar essas pessoas, né, esses atores e essas atrizes em lugares discriminados da sociedade, ele educou, formou e apresentou os primeiros atores e atrizes negras do Teatro Nacional, com o intuito de produzir essa literatura, né, dramática baseada na nossa própria experiência. Outra coisa também, gente, que é massa falar sobre o teatro experimental, né, quando eu comecei a oficina eu falei sobre a questão da academia, mas o Abdias, ele fala disso, que ele desvia dessas linhas
acadêmicas, burocráticas, que se tornam sim fatores limitantes, né? Para nós, para o nosso povo. E ele falou que ele queria a fase prática, sabe? Ele não queria mais monografias, ele não queria mais TCC falando de nada, ele queria as pessoas ali realmente vivendo, né? E por isso que ele oferece, né, esses cursos básicos de alfabetização, que era um apoio de todo mundo. Eles utilizaram muito tempo o espaço da UNE, né, da União de Estudantes, estudantes negros, usaram aquele espaço por muito tempo. E esses cursos de alfabetização, eles eram lotados, né? As salas ficavam com até 100 pessoas tentando se alfabetizar ali para conseguir ler os textos, né? Para estar em cena, para estudar. Então, era realmente esse público visado. Achei que alguém tinha batido na porta. Ah, e outra coisa também importante, galera, que eu acho também importante ressaltar, que além deles resistirem desse padrão, né, eurocêntrico que a gente fala, e ser uma ferramenta através do teatro, né, para denúncias contra o racismo, essa movimentação também buscava oferecer apoio psicológico para que os integrantes pudessem sanar minimamente aquele complexo de inferioridade, né, gerado pela sociedade, né, principalmente, né, no século XX, com essas políticas de embranquecimento, né, porque pensa, você tá ali todo mundo falando que todo mundo vive em harmonia, que tá tudo lindo, e na prática você tá levando porrada. Então esse apoio psicológico também era muito importante, né. Completo, né, pessoal? Uma água. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisem. Tô rápido. Tô falando rápido? Por que não avisou antes? Oh. É muita informação. Bom, a gente passa então para as críticas, né? Porque, gente, um teatro preto, né? Que fala sobre seus problemas, como que a elite vai encarar dessa forma, né? Como que a imprensa vai encarar. Então, quando o TEM ele começa, né? Que começa a espalhar um burburinho dessa existência, passam a ter várias críticas, principalmente da imprensa, no sentido de deslegitimar, né, desacreditar daquele trabalho, várias chacotas. Então, assim, eles falavam que eles nem queriam ler, né, para eles irem pra cena, para eles irem pra frente, assim, por eles mesmos, né, porque isso desmotivava muito. E dentro dessas críticas do jornal o Globo, vou ler aqui pra gente analisar juntos. Uma corrente defensora da cultura nacional e do desenvolvimento da cena brasileira está propagando e sagrando a ideia da formação de um teatro de negros, na ilusão de que nos advenham daí maiores vantagens para a arte e o desenvolvimento do espírito nacional. É evidente que semelhante lembrança não deve merecer o aplauso das figuras de responsabilidade no encaminhamento dessas questões, visto não haver nada entre nós que justifique essa distinção entre cena de branco, cena de negros, por muito que as mesmas sejam estabelecidas em nome de supostos interesses da cultura. Nossa, quais serão? Que nos Estados Unidos, onde é, por assim dizer, absoluto o princípio da separação das cores e especial formação histórica, bem se compreende que dividam uns e os outros no domínio da arte. Entre nós, no Brasil, nem sequer historicamente essas distinções se fundamentaram. Ai, difícil. Sem preconceitos, sem estigmas, misturados e em fusão nos cadinhos de todos os sangues, estamos construindo a nacionalidade e afirmando a raça de amanhã. Pois é, gente. Que coisa, não? O famoso racismo reverso, né? Então é isso, não existia essas... Pra que, gente, fazer um teatro de negro? A gente vive tão bem, não existe essas questões, né? Então eles argumentam que se fosse nos Estados Unidos, aí tudo ótimo, porque lá realmente tinha até, ó, bebedouro de branco, bebedouro de negro. Agora no Brasil, imagina, né? A gente vive tão bem. Então foi esse tipo de crítica que eles tiveram que lidar, né? Até a estreia, né? E aí a gente vem para a estreia do Teatro Experimental do Negro. E Abdias é tão assertivo que ele faz essa estreia... Deixa eu ver se tá aqui.
com o espetáculo Imperador Jones que ele assistiu em Lima. Então ele reproduz e ele fala, vou fazer agora do jeito que eu acho certo, né? Então ele estreia com esse espetáculo. Vamos ver um vídeo aqui rapidinho. Tava falando muito rápido? É muita informação, não dá pra falar muito devagar. Não, mas tá bom. Tá dando pra compreender. Beleza. Houve uma audiência do presidente Vargas com a classe teatral. Depois de dar alguns dedos de prosa com o presidente, ele me chamou num canto, uma das janelas lá do Palácio do Gabinete, e me perguntou, que negócio é esse teatro negro? Como é que é esse negócio? Aí eu expus para ele as finalidades que não eram absolutamente só teatro, era uma frente de luta para combater a discriminação racial e o status inferior que a comunidade negra desfrutava na sociedade. Ele discutiu um pouco comigo e ele falou, bem, eu quero saber como é que eu posso ajudar essa sua empreitada aí de ajudar a comunidade negra e coisas. Bom, presidente, pode fazer imediatamente é nos ceder o Teatro Municipal para a gente ter a nossa estreia. Porque é importante que a gente faça a estreia no Municipal, e aquilo é o forte, é o castelo da discriminação, da elitismo, da grandidade. Então, o negro só entra lá para fazer a limpeza. Nós precisamos que o negro entre lá também como protagonista. Lembrar aquele dia, é um dia ao mesmo tempo terrível e maravilhoso. Um dia só eu tive o Teatro Municipal para ensaiar. É preciso notar que eu, como diretor, era a primeira vez que pisava no teatro. E o elenco, então, nem se fala. Teatro só conhecia de fotografia. Éramos todos estreantes e pisando nesse colosso aqui, isso aqui, isso é um monumento, isso não é só um teatro, isso é um templo de arte mesmo. Abdias. Então, galera, numa reunião com o presidente, o Abdias Nada Bobo fala, então você quer ajudar? Então me deixa estrear no Teatro Municipal, né, naquele palácio. E é muito significante, né? Eu entendo alguns questionamentos, né, porque talvez não estrear é onde as pessoas pretas estavam em sua maioria, talvez na periferia, enfim.